Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 17. A gente vai ler 20 versículos, do verso 14 ao verso número 34. Na medida que você for achando o texto, por favor, se coloque de pé, para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor de forma reverente. Isso é uma outra coisa, pastores, que eu tenho feito na minha igreja. Eu tenho incentivado os membros da minha igreja a acompanharem os sermões na Bíblia, ou no papel ou na versão digital. Porque uma das manias dessa geração é que nem na igreja o miserável quer ler a Bíblia mais, né? Não tem cabimento, assim, não faz sentido. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos e luz para os nossos caminhos. Diz o texto: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber a que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de só um fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em consideração os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos que a exposição desses versículos bíblicos possam iluminar os nossos corações, falar aos nossos corações e nos instruir a vivemos o Evangelho e a vida cristã de forma que o Senhor seja glorificado e dignificado. Pedimos que o Senhor haja nas nossas vidas e que a Tua palavra possa produzir
abundância e vida em nossos corações e que a gente possa ser exortado, corrigido, consolado, admoestado e fortalecido pelo poder do Teu Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Queridos, antes de fazer a exposição do texto, permita-me falar um pouco sobre a cidade de Atenas e o que ela representava no momento em que Paulo lá chegou. Atenas era considerada uma cidade extremamente idólatra. E o seu nome, por si só, era pejorativo. O vocábulo original de Atenas, Atenai, apontava efetivamente e especificamente a deusa da sabedoria, a qual eles acreditavam que era a fundadora da cidade. A cidade de Atenas, nesse momento em que Paulo aqui chega, já não possuía a mesma glória de tempos passados. Porém, como cidade dominada pelo Império Romano, ela era tida como um centro e uma referência cultural. Ademais, Atenas era um polo intelectual. E no quesito filosófico, a cidade era uma passagem obrigatória, digamos assim, por parte dos universitários. Ela estava localizada numa posição estratégica. E mais estratégico ainda, estava a Acrópole, que era uma localidade que ficava no alto da cidade, com imponentes templos dedicados aos mais variados deuses do nada modesto panteão grego. Atenas distinguia-se primariamente como centro de erudição, mas era também um centro de literatura. Era também centro de artes. Ela se tornou uma cidade universitária e era repleta de mestres e oradores e filósofos, sendo a cidade de filósofos famosos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Se não bastasse isso, Atenas era uma cidade extremamente religiosa, o que provocou um comentário do apóstolo Paulo que eu e você acabamos de ler no verso 22, onde Paulo aponta para o fato de que eles eram acentuadamente religiosos. Em Atenas, podia-se encontrar ídolos nos templos, nas praças públicas e nas ruas. E era comum as pessoas orarem aos seus deuses no meio das praças, ou nas festas, ou nos simpósios intelectuais, em suas assembleias políticas, em suas competições atléticas. Tudo estava em torno de uma divindade. A cidade era tão politicamente correta que, a fim de não ofender nenhum dos deuses, os atenienses construíram altares a um deus desconhecido. Fato também esse que Paulo se refere no verso de número 23. Considerações feitas a respeito da cidade, vamos ao texto. O texto que eu e você acabamos de ler, diz que Paulo, ao chegar em Atenas, a capital intelectual e filosófica do mundo, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, ele pretendia inicialmente esperar a chegada de Silas e Timóteo, que haviam permanecido em Bereia. Deixe-me lembrá-lo de todo esse contexto. Paulo está numa empreitada dificílima. Na verdade, Atos capítulo 16 diz que ele tensionava, ele pensava em ir para a Ásia Menor. E boa parte dos intérpretes entende que Paulo, naquele período, desejava ir para Éfeso, plantar uma igreja ali. Só que as Escrituras dizem que o Espírito Santo impede Paulo de fazer isso, e ele entende e compreende que o Senhor o estava levando juntamente com sua equipe para a Europa. Ele chega inicialmente na cidade de Filipos, prega o evangelho na cidade de Filipos, sofre perseguição em virtude disso, é preso. De Filipos ele vai para Tessalônica,
prega o evangelho em Tessalônica, também sofre perseguição por parte dos tessalonicenses, tem que sair correndo da cidade, vai para Bereia, em Bereia ele prega o evangelho naquela localidade. Os de Tessalônica, ao descobrirem que Paulo estava em Bereia, viajaram cerca de 80 quilômetros aproximadamente, para poder também dar um sacode em Paulo, e Paulo tem que sair de Bereia correndo para chegar em Atenas, e ele chega em Atenas dentro desse frenesi. E, inicialmente, o que ele pensa? O que ele acha? O que ele entendeu? Ele entendia. Ele pretendia esperar a chegada de Silas e Timóteo, que tinham permanecido lá em Bereia. Contudo, o texto que nós lemos mostra que Paulo, em face da idolatria reinante na cidade, teve o seu espírito revoltado. O texto é muito claro nisso. Diz o seguinte, olha, ele se revolta, ele é tomado por uma santa inquietação a perceber, ao enxergar a enorme quantidade de ídolos e de deuses, e de filosofias e de pressupostos absolutamente contrários à fé, e aquilo o incomoda de tal maneira. Ele queria, de fato, esperar. Na cabeça dele, o que ele pensava é o seguinte, bom, eu tenho vindo de uma série de dificuldades, de pressões, é melhor que eu espere, é melhor que Silas e Timóteo cheguem para que eu possa pregar o evangelho, para que eu possa pregar a palavra. Só que ele olha para aquilo e ele se revolta. E aí ele começa a dissertar na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, como também na praça. Aliás, ele faz algo diferente que ele comumente costumava fazer. Paulo, todas as vezes que chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Ele entendia que primeiro precisava pregar aos judeus, para depois ele ir para os gentios. Ele fez assim em Filipos, ele agiu da mesma forma em Tessalônica, ele pregou em Bereia da mesma maneira, e em Atenas ele age dessa forma, lá na frente ele vai fazer igualmente, do mesmo jeito em Corinto e também em Éfeso. Ou seja, Paulo compreendia que o evangelho precisava chegar primeiramente aos judeus. E ele, quando chega aqui, ainda que ele tensionasse esperar a chegada de Silas e de Timóteo, ele compreendeu, em virtude da idolatria, que ele precisava pregar a estes. Todavia, entretanto, contudo, o texto nos mostra claramente que ele, paralelamente, vai pregar aos gentios, coisa que ele não tinha feito até então. Em todas essas cidades, Paulo tinha pregado na sinagoga, ou nas sinagogas primeiro, para depois da rejeição das sinagogas ele ir para as ruas. Só que aqui ele faz algo diferente. A idolatria e a angústia de perceber que aquele povo estava absorto em todo tipo de pecado, faz com que ele se disponha e resolva a pregar o evangelho de todas as formas e todas as maneiras possíveis. Essa palavra idolatria, no original, é kateidolos, que aponta efetivamente que a cidade estava entregue a um tipo de pecado, a um tipo de idolatria tão forte, tão profunda, tão desesperadora, que Paulo é tomado pelo entendimento de que eles estavam sendo sufocados pelos ídolos. Exatamente o significado dessa expressão. Paulo, quando olha a idolatria por parte daquela cidade, que tinha seus conceitos e seus valores dos mais variados possíveis e que estava mergulhado em todo tipo de filosofia e de pressuposto anticristão, ele tem exatamente o discernimento de que, apesar de todo esse conhecimento, de toda essa religiosidade, aquelas pessoas estavam sendo sufocadas por um ídolo ou pelos ídolos. E é por isso que ele se dispõe a pregar o evangelho. Interessante que a disposição de Paulo de interagir não foi somente de interagir com os judeus da sinagoga, mas de fazê-lo com a cidade. O que me leva a entender que Paulo conseguia, de forma equilibrada, desenvolver a arte de se relacionar com a cidade sem se encantar com a cidade. Isso é fantástico. Isso é excepcional. Veja bem, nós estamos falando do homem mais brilhante de todos os tempos, o apóstolo Paulo, que era capaz, por exemplo, hoje, se vivo fosse, dar aula em Harvard, em Oxford ou em qualquer grande universidade do mundo em virtude da sua capacidade intelectual.
que se vivo fosse hoje, dominaria com certeza o inglês, o francês, o alemão e talvez até mesmo o chinês ou o japonês, em virtude da sua capacidade, da sua eloquência. Um homem que dominava a filosofia como poucos, um homem que conhecia a lei mosaica como pouquíssimas pessoas do seu tempo. E ele chega numa cidade que está envolvida com todo tipo de filosofia, com todo tipo de cultura, mas que ele discerne que apesar disso, ela estava sendo sufocada pelos ídolos e que, em virtude disso, ele resolve relacionar-se com a cidade, pregar o evangelho à cidade, sem, contudo, permitir que os valores da cidade tomassem conta do seu coração. Isso é um desafio enorme, até porque, quando a gente se relaciona com os contextos do século XXI, ou o contexto do século XXI, melhor dizendo, das nossas cidades, é muito comum com que a gente se encante com a beleza da cidade, com as subculturas da cidade, com os valores propagados, propalados, ensinados pela cidade, que a gente se deixe levar pelo secularismo impresso pela cidade e se permita, de alguma forma, tornar-se uma pessoa ou um indivíduo que é altamente influenciável pela cidade. Mas você não percebe isso. Ainda que Paulo enxergasse a forma dos gregos, a cosmovisão grega, a maneira dos gregos enxergarem conceitos dos mais variados possíveis, ele não se deixa envolver com aquilo, nem imiscuir-se com aquilo. Ele não deixa com que os pressupostos da cidade de Atenas, que era uma cidade diferenciada, prevalecesse sobre ele. Antes, pelo contrário, ele consegue de forma equilibrada pregar o evangelho e desenvolver relações com a cidade sem se contaminar com a cidade. Ademais, Paulo, de forma equilibrada, sabia contextualizar a mensagem, pregando na sinagoga com linguagem judaica e nas praças com conhecimento e profundidade, sem, contudo, negociar a mensagem do evangelho. É interessante que Paulo, quando chegava para os judeus, ele pregava Jesus como Messias, mas quando ele se dirigia aos gentios, ele pregava Jesus como Senhor. É óbvio, é claro, não adiantava Paulo falar para os gentios que não entendiam e que não possuíam uma cosmovisão judaica do que significava Messias, ou do que significaria Messias, de que Jesus era o Messias que eles não entenderiam. Mas Paulo entendia que o evangelho precisava ser pregado e que a forma de ser proclamado era anunciar Jesus como Quírios, como Senhor. E ele usa a mesma expressão que era comumente usada para o imperador romano. O texto que nós lemos também nos mostra alguns pontos importantes. Primeiro, aquilo que eu chamo de senso de urgência. Veja bem, eu vos afirmei que Paulo tinha resolvido esperar Silas e Timóteo virem de Bereia para pregar o evangelho. Contudo, em virtude da idolatria daquela cidade, Paulo é tomado pelo senso de urgência, ou pelo entendimento de que não dá para esperar, de que as boas novas precisam ser pregadas, precisam ser proclamadas, precisam ser anunciadas, de que as boas novas precisam ser levadas aos homens, e que os homens precisam ser confrontados em seus pecados, em suas incongruências, em suas idiosincrasias, em suas patologias, em suas loucuras, em suas sandices, e de que os homens precisam entender de que existe somente um Salvador, e seu nome é Jesus Cristo. Paulo compreendeu que não dava para esperar Silas e Timóteo para começar a pregar o evangelho. Ele entendia que o tempo era precioso. Às vezes eu olho para nossa sociedade, para a igreja evangélica brasileira, e a impressão que eu tenho é de que nós nos acomodamos. A gente olha para a idolatria reinante na sociedade a qual a gente vive, a gente olha para o pecado que dominou, que tem tomado conta da sociedade, e a gente brinca de poliana, fazendo o jogo do contente como se nada tivesse acontecendo. Sem a sensação de que as pessoas estão caminhando a largos passos para o inferno.
Isso me faz lembrar de Jonathan Edwards, que escreveu um sermão que dizia que precisava afugentar as almas do inferno. Eu não sei se você já se deu conta, mas a gente vive numa sociedade que algumas palavras não são politicamente corretas, que não podem ser pronunciadas nas nossas igrejas. Nós, por exemplo, não pregamos mais sobre pecado, como também nós não falamos mais sobre o inferno, sobre o juízo eterno. Nosso evangelho é um evangelho politicamente correto, que diz que Jesus te ama, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que ele é tão bonzinho que ele é capaz de fazer com que o 13 seja campeão brasileiro um dia da primeira divisão. Somos chamados, meus amados e queridos irmãos, a confrontar a sociedade, as suas doenças sociais, as suas patologias estruturais, organizacionais, a confrontar uma sociedade que está fundamentada em conceitos, em pressupostos de deuses estranhos, e anunciar a estas pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados, a senso de urgência. Segundo lugar, o texto também nos mostra que Paulo olhava para os costumes atenienses com o entendimento que seus comportamentos e crenças estavam bem aquém de uma percepção cultural. Na verdade, Paulo entendeu que os atenienses precisavam de Cristo e de seu evangelho. Era muito mais do que isso. Quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira hoje, e principalmente uma vertente da igreja, ela é tendenciosa a achar de que a gente precisa ser, digamos, tolerante com algumas perspectivas que são facetas de uma sociedade ou de uma cultura de uma sociedade que precisa ser tolerada e que não afronta a Cristo em absolutamente nada. Mas não é isso que Paulo nos mostra. Paulo nos mostra de forma absolutamente clara, meus amados e queridos irmãos, de que o Evangelho precisava chegar a esses homens, que o Evangelho precisava chegar a esses costumes, de que o Evangelho precisava chegar à vida desses indivíduos, confrontando seus comportamentos, desconstruindo suas crenças e levando-os a entender que a percepção cultural deles estava, de certa forma, absolutamente antagônica à mensagem do Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo percorreu e agitou a cidade e diagnosticou suas mazelas espirituais. Conversou com o povo na praça e discutiu com os filósofos epicureus e estoicos. E a sua presença se torna notória naquele lugar. E o povo começa a falar das novidades daquilo que Paulo pregava e dizia o seguinte: o que é que esse tagarela está dizendo? O que é que esse pregador de estranhos deuses está falando? Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Paulo entendia a cosmovisão, a forma de enxergar dos atenienses, por isso que ele entra dentro da perspectiva filosófica dos epicureus e dos estoicos. Por exemplo, os epicureus eram ateus e materialistas. O propósito deles era livrar o homem do medo dos deuses através da negação e da sua realidade. Eles negavam a vida depois da morte, por exemplo, e Paulo prega sobre a ressurreição. Você vê que o conceito dele, a cosmovisão de Paulo, está encharcada, entranhada em pressupostos bíblicos. Ele usa das verdades as quais ele considerava fundamentais e que eram verdades inegociáveis das Escrituras para ir contra uma visão reinante da sociedade. Os epicureus acreditavam que a última realidade consiste em matéria, que o homem é composto de matérias, ou composta por átomos, e de que deuses são símbolos e outras coisas mais. E quando Paulo confronta eles, ou prega o Evangelho, confrontando a mensagem deles, eles chamam Paulo de paroleiro. E eu achei muito interessante porque essa palavra no original grego, espermologoi, quer dizer o seguinte: o que é que esse vagabundo ou essa pessoa que não presta está a falar? Isso nos traz alguns esclarecimentos. Quando a gente prega o Evangelho,
genuíno, a gente levanta, a gente recebe oposição. Não tem como. Nós somos taxados, como temos sido, de fundamentalistas, de conservadores, de extremados, de gente que propaga e propala um conceito intolerante, de gente que não consegue se relacionar com as culturas e subculturas diferentes. Mas o que você percebe aqui em Paulo é que ele tramita na cidade, ele discute com os filósofos, ele discute filosofia, ele prega as boas novas, ele proclama as boas novas, mas ele não permite que os conceitos de uma cosmovisão grego-romana prevaleça sobre ele. Antes, pelo contrário, ele tenta introjetar naquela comunidade, naquela sociedade, a visão do reino. Por isso ele é chamado de paroleiro, de vagabundo, que era uma expressão chula, da pior tipo possível, ou um tipo de palavra que tentava desconsiderar e desconstruir ad hominem aquilo que a pessoa ou aquilo que o pregador estava a dizer. Contudo, numa geração ateia, ou numa sociedade até imaterialista, que não cria na ressurreição, apesar de ter muitos deuses, Paulo prega Jesus e a ressurreição. Aliás, by the way, Paulo não tinha outra mensagem a não ser Cristo. Olhemos novamente as cidades anteriores. Ele chega em Filipenses, ou melhor, na cidade de Filipos, e para os filipenses ele prega Cristo. E ele é perseguido. Ele vai para Tessalônica, e em Tessalônica ele não tem outra mensagem a não ser Cristo. E ele é perseguido. Ele vai para Bereia, e em Bereia ele não tem outra mensagem a não ser o Evangelho de Cristo. E ele é perseguido. E aí você vê Paulo chegando em Atenas, e mesmo tendo sido perseguido nas cidades anteriores, ele não negocia a mensagem. Ele continua pregando a Cristo ressurreto, o Filho de Deus, aquele que se fez gente, que andou entre os homens e que morreu na cruz do Calvário. Paulo não estava preocupado, de certa forma, em relacionar-se com a cidade e ser olhado pela cidade, visto pela cidade como um filósofo ou como alguém que tem um conhecimento nato e que pode se relacionar com aqueles que com ele convivem e desfrutar de uma atenção diferenciada por parte dos poderosos de Atenas. Não! O que Paulo estava preocupado, na verdade, era ser fiel à missão, a ser fiel ao Evangelho, a ser fiel a Cristo. E ele chega numa cidade absorta em pecado, absorta em idolatria, sendo sufocada por ídolos, por demônios, e ele não tem outra mensagem no seu Evangelho da salvação eterna. Paulo nos ensina que nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Jesus. Em quinto lugar, Paulo reconhece a espiritualidade do povo ateniense. E ele diz que aquele povo tinha uma grande religiosidade, ou que eles eram religiosos. E essa palavra religiosos ou religiosidade, traduzida também por superstição, é uma palavra no grego chamada, ou que tem o étimo de desidaimonia, que significa o seguinte: remete a uma pessoa piedosa, supersticiosa ou religiosa que tem medo de demônios. Quando a gente acha que, ou quando a gente lê esse texto, a impressão que a gente tem é que Paulo está tentando, de certa forma, rasgar uma seda com a galera, né? Não, vejo que vocês são religiosos. Ainda que Paulo pudesse, de certa forma, relacionar-se com a cultura, com a cidade, usando de expressões, usando de termos que fizessem com que a cidade entendesse e compreendesse aquilo que ele estava a dizer, o que a gente percebe nitidamente é que Paulo é audacioso, corajoso, e ele vai na ferida dizendo o seguinte: vocês estão servindo esses deuses todos
É porque vocês, na verdade, têm medo. E vocês têm medo de espíritos malignos, são de divindades pagãs. Vocês têm medo de demônios, são de demônios. E para piorar a situação, na cidade que era, ou na cidade que podia ser considerada o berço da cultura e do conhecimento, Paulo afirma que os atenienses desconheciam o Deus invisível. É de uma audácia. Ele diz o seguinte: olha, vocês estão aqui dizendo que vocês são filósofos, vocês conhecem as filosofias, os pensamentos, os conceitos, tanto dos estoicos quanto dos fariseus. Alguns de vocês sabem dizer aquilo que Sócrates, aquilo que Platão, aquilo que Aristóteles, aquilo que aqueles que os antecederam diziam e pensavam de cor. Mas deixa eu dizer para vocês, vocês não conhecem nada. Vocês não conhecem o Deus que eu vim e que quero lhes pregar. Vocês não têm conhecimento do Deus que me redimiu, do Deus que me salvou, do Deus que me derrubou enquanto eu caminhava para Damasco, jogando-me no chão, mostrando meu estado de putrefação e de depravação total. Vocês não sabem o quão miserável eu era. Vocês não conseguem e não entendem esse Deus poderoso que sustenta o cosmos, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, soberano, que veio à terra, que morreu na cruz e que ressuscitou. Vocês não conhecem nada. O sermão de Paulo para os atenienses é fantástico. Olha o que ele diz no verso 24. Ele diz: olha, o Deus que vocês não conhecem é o Criador do céu e da terra. Ele implanta uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica. Ele está dizendo o seguinte: houve alguém que criou os céus e a terra. O homem não é fruto do acaso. Há um Criador, há um sustentador de todas as coisas. O Deus que fez o mundo e que tudo nele há é Senhor do céu e da terra. Vocês não conhecem esse Deus. Cosmovisão bíblica. Ele diz, e mais, verso 24, parte B, esse Deus é autossuficiente. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Verso 27, esse Deus é um Deus longânimo e salvador. E mais à frente ele diz, esse Deus é o justo juiz, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso dou certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que fantástico. Paulo está encharcado, a mente dele, a pregação dele está encharcada de sã doutrina, de evangelho. A visão que dirigia a vida dele, ou que conduzia Paulo, estava fundamentada na santa palavra de Deus. Por isso ele podia se contrapor à cosmovisão grego-romana. O que esse texto nos ensina? Primeiro, que assim como Paulo, a nossa missão é pregar e anunciar o Evangelho. Que quando a gente prega o Evangelho, a gente vai atingir pelo menos 3 classes de pessoas. Primeiro, são os zombadores. Verso 32 diz que, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, ou seja, zombaram. Não pense você que por pregar o Evangelho nós seremos bem recebidos por todos. Isso
não encontra respaldo nas Escrituras. Martin Lloyd Jones, ele tinha algumas afirmações interessantes. Ele dizia que quando o Evangelho é pregado, a primeira coisa que acontece é que os eleitos correspondem e ele está certo. E a segunda é que os réprobos têm os seus corações endurecidos pela verdade do Evangelho e tornam-se mais ásperos do que até então estavam. O que, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a pregação do Evangelho é uma faca, é uma espada de dois gumes. Ela alcança o coração do pecador, do eleito, e os redime, os salva, faz com que ele olhe para a beleza de Cristo, para a salvação, mediante a graça e pela fé. Mas ela também penetra no coração do homem que odeia a Deus e que não ama a Deus e que não quer ouvir que ele é pecador, que não quer ouvir as sentenças do Evangelho. Isso leva a esses algumas atitudes, como, por exemplo, zombar. É zombaria. Na universidade, às vezes, nós sofremos isso. Eu costumo dizer que hoje eu não poderia estar numa universidade que não ia prestar. Porque na hora que um professor levantasse para poder falar alguma coisa e tentar desconstruir alguma coisa com zombaria, eu ia contrapor-me a ele de forma absolutamente forte e relevante, ainda que isso pudesse me trazer prejuízos acadêmicos. A gente vive numa sociedade que é zombeteira, que ridiculariza, que fala a respeito da ressurreição como um factoide, que trata da segunda vida do Filho de Deus como uma utopia irrealizável, que nos ridiculariza em algumas situações, dizendo que nós estamos na igreja para enriquecer bolso de pastor. É gente que tem o coração empedernido, e que se Deus não tiver misericórdia e quebrantar as suas almas, estarão condenados. Quando a gente prega o Evangelho, a gente lida com os zombeteiros. Mas o verso 32 diz também que quando a gente prega o Evangelho genuíno, alguns aparecem com dúvidas e questionamentos e dizem o seguinte: olha, acerca disso te ouviremos outra vez. É um misto de dizer o seguinte: tudo bem, eu vou te ouvir outra vez, mas também com pessoas que dizem o seguinte: olha, é interessante isso que você está falando. O que nos aponta para o fato de que existem pessoas em que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando paulatinamente na pregação do Evangelho, através de testemunhos, de comportamentos, de proclamações que nós fazemos nos nossos ambientes de trabalho. Eu, antes de estar em tempo integral na igreja, antes de ser ordenado pastor, eu trabalhava numa empresa e Deus me deu a oportunidade de pregar o Evangelho para todos que trabalhavam comigo naquele departamento. Todos tiveram a oportunidade de ir à igreja comigo. 10, aproximadamente, foram a cultos. Batizei 2 se converteram. Um teve uma experiência, se mudou para Nova York, e em Nova York começou a enfrentar o meu pão que o diabo amassou, passando por situações difíceis, das mais complicadas possíveis, e ele só lembrava de mim, até que ele entrou numa igreja e ouviu novamente a mensagem do Evangelho, foi salvo por Cristo, voltou ao Brasil e eu o batizei. Uma outra moça, absorta em todo tipo de pecado e de transgressão, quando eu fui orar por ela, ela caiu endemoniada, possessa por um espírito maligno. O poder do Evangelho veio sobre a vida daquela moça e Deus a transformou pelo poder de Cristo. Mas todos esses foram pessoas que ouviram a mensagem paulatinamente. Algumas vezes disseram: outra vez eu te ouvirei a respeito. Há um terceiro grupo, que é aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que ouvem, aqueles que são alcançados pela maravilhosa graça. O texto que nós lemos, meus amados e queridos irmãos,
diz que alguns se agregaram a ele. Dentre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outro mais. Agora, preste atenção. Paulo, aqui não tem tantos frutos assim como nós esperávamos que ele tivesse. Não é uma multidão de gente que se converte, são alguns. E talvez essa seja a razão de Paulo ter chegado em Corinto um tanto que desanimado. Ele chega em Corinto um tanto que abatido, e o Senhor precisa fortalecer, dizer, olha, não temas, porque nessa cidade eu tenho muitos aqui dos nossos. Paulo permanece 1 ano e meio naquela cidade pregando o evangelho, depois que ele vai para o juiz para ser julgado por uma acusação falsa por parte dos adversários. Você percebe que talvez Paulo tivesse chegado em Corinto um tanto que desanimado pela pressão que ele vinha vivendo nos últimos meses, e talvez por essa dificuldade, ele olhou para Atenas. Sabe que é aquela coisa de você olhar para a cidade, você vê a cidade mergulhada em pecado, ele faz tudo para que aquela cidade ouça o evangelho, mas nem todos estão dispostos a ouvir. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final da mensagem. Em primeiro lugar, ou primeira pergunta: será que, como Paulo, nós temos tido senso de urgência quanto à nossa missão? Me faz lembrar de uma ocasião em que eu estava com um dos pastores da minha equipe. A gente tinha ido para uma cidade no interior do Rio de Janeiro para poder separar um tempo de oração e jejum. E eu lembro que era uma tarde chuvosa e a gente foi andar pela praia. Chovia, aquela chuvinha fina, aquela garoa paulista, né? E aí a gente estava passando em frente a um cemitério e tinha um sujeito entrando no cemitério com flores para poder fazer uma oferenda a um ente querido que tinha morrido há pouco tempo. E este que vos fala teve o disparate de falar para o cara do lado: coitado, vamos orar, pedir ao Deus que mande alguém para pregar o evangelho para ele. Porque a gente é assim, a gente acha que a responsabilidade é sempre do outro. Paulo podia dizer o seguinte: bom, vou esperar que Timóteo e Silas chegarem, porque sozinho não dá. A gente tem essa capacidade de dar desculpas, a gente tem essa capacidade de fugir das nossas responsabilidades, a gente tem essa capacidade de nos ausentarmos da responsabilidade de pregar o evangelho. Todavia, o que você vê em Paulo é esse senso de urgência. E você? É uma maldade o que as pessoas falam a respeito dos reformados calvinistas, de que esses não evangelizam. Não é verdade. Porque quando nós entendemos o evangelho, o nosso desejo é pregar esse evangelho. E entendendo que esse evangelho vai ser instrumento de salvação para os eleitos, mas também instrumento de condenação para os réprobos, e de que nós não temos outra coisa a fazer a não ser pregar e proclamar esse evangelho, e que somos chamados para pregar e proclamar as verdades inequívocas de que Jesus morreu na cruz. Segundo lugar, ou segunda pergunta: será que, como Paulo, nós temos entendido que o evangelho é a única mensagem capaz de transformar o pecador? Voltemos ao contexto de Atenas, uma cidade absorta em pecado e em idolatria, como as nossas cidades estão. Como Campina Grande, como João Pessoa, como Aracaju, como Recife, como Natal, como Rio de Janeiro, como Nova York, como Atlanta, como Madrid ou qualquer outra cidade absorta em pecado. Será que a gente tem entendido que a única mensagem capaz de mudar o pecador é o evangelho? Repare que Paulo chega na capital da filosofia
E ele não se faz de filósofo com os filósofos. Quando ele chega em Corinto, ele diz o seguinte: olha, eu não vim entre vocês com ostentação de sabedoria, mas eu vim a vocês com o poder do Evangelho. Sabe por quê, meus amados queridos irmãos? O Evangelho é poder. A gente precisa acreditar de que o Evangelho é poder. A gente precisa acreditar que a boa nova de Cristo é a mensagem que o Senhor nos deu para proclamar. Deus determinou a um decreto eterno divino de que os homens seriam impactados pelo Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus veio ao mundo, o mundo vivia aquilo que os gregos chamavam de ápice da cultura. Na verdade, era o ápice do teatro grego. Era comum nas grandes cidades existirem peças sendo apresentadas e representadas para o público. Há algumas expressões daquela época que você vê nitidamente no Novo Testamento. Por exemplo, hipócrita. Jesus usa a expressão de um artista que estava interpretando. Outras expressões mais populares, que não estão nas Escrituras, mas que apontam para a época, que é sincero, ou seja, sincera, alguém que também agia de certa forma num grande empreendimento artístico. Mas você não vê Jesus dizendo o seguinte: vá para a rua e faça pantomima, vá para a rua e faça teatro, vá para a rua e pregue alguma coisa, ou mostre alguma coisa, sem que seja através da pregação do Evangelho. Hoje eu tenho visto pessoas pegando frases deturpadas, dizendo o seguinte: olha, o que você precisa fazer é pregar o Evangelho e, se possível, use palavras, dizendo como se essa fosse uma afirmação de Agostinho de Hipona. Isso não é verdade. Os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, todos entenderam de que o Evangelho tem que ser pregado e tem que ser proclamado. E quando o Evangelho chega na cidade, ele produz transformação espiritual, produz transformação social, produz transformação na vida do pecador, muda a vida do pecador de forma radical. Agora, se isso é verdade, por que a gente não prega? Alguns motivos. Primeiro, estamos desprovidos de conhecimento bíblico, de doutrinas fundamentais, que fazem com que ignoremos, por exemplo, o juízo eterno. A ira de Deus. Pregar o Evangelho não é dizer para o indivíduo que Jesus o ama, nem tampouco dizer que Jesus tem um plano na vida dele. Pregar o Evangelho é mostrar ao homem a má notícia de que ele está morto nos seus delitos e pecados. E aí talvez você esteja dizendo: mas com isso talvez algumas pessoas não queiram nem conversar mais comigo, cortem relacionamento comigo, não queiram desenvolver nenhum tipo de contato, vamos chamar de cebosa, de ignorante, de seja lá o que for. Nosso papel não é introjetar aceitabilidade no coração dos homens a nossa mensagem. O nosso papel é proclamar o Evangelho e é chorar por aqueles que se perdem. Será que a gente tem entendido isso? Cheguei numa comunidade no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, não pude entrar com o carro, o pastor me recebeu na porta, na rua que levava à igreja dele, e ele falou assim: desculpa, mas o tráfego não permite com que carros entrem aqui. Eu falei: sem problema. Eu ia pregar no aniversário da igreja, e nós fomos andando, quase em frente ao templo daquela comunidade, tinha uma tenda de circo montada, que daqui, depois de algumas horas, estaria tendo um baile funk, onde as meninas de 12 anos de idade estariam fazendo sexo oral por R$ 1,99, e os meninos
estariam com seus 12, 13 anos de idade, com pistolas, com fuzis, vendendo pó de 5, de 10 e de 15. E aquele pastor, quase chorando, falou para mim: o que é que eu faço? Faço trabalho social, promovo atividades esportivas. E eu disse a ele que tudo isso era válido, mas que por si só isso não tinha poder de transformar o coração do pecador. Que a ação social sem o Evangelho não passa de filantropia. E de que a missão prioritária da igreja é pregar Cristo, ainda que possamos socorrer o pobre e o que está sofrendo. Mas é pregar Cristo, proclamar Cristo e anunciar o Evangelho da salvação eterna. Terceiro lugar. Será que, como Paulo, nós não temos nos encantado? Será que, diferentemente de Paulo, nós não temos nos encantado com a beleza da cidade? E eu precisaria talvez de uns 30, 40 minutos só para tratar disso. A beleza da cidade. A gente se encanta com as ofertas de um mundo absorto em pecado. E o adversário das nossas almas, em nome da contextualização, vai imprimindo conceitos secularistas e mundanos, levando a gente a achar que certo é errado, de que errado é certo, de que luz é escuridade, de escuridade é luz, de que doce é amargo e de que amargo é doce. E aí, quando a gente menos percebe, estamos debaixo das influências de cosmovisões distintas que afrontam o nome de Cristo e que nos levam a viver a vida como pecadores. É você um apaixonado pela cultura e pela cidade? A igreja é chamada para posicionar-se contra a cultura. A gente se relaciona com a cultura de algumas formas. Primeiro, a gente se relaciona com a cultura reprovando aquilo que a cultura define como padrão, se esse padrão afronta efetivamente a palavra do Senhor. Segundo, nós nos relacionamos com a cultura, aproveitando da cultura aquilo que nos é útil, para que a gente possa viver a vida de forma digna de que o nome do Senhor, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. E terceiro, nós lidamos com a cultura, com a mensagem da contracultura, ou seja, a mensagem do Evangelho, que traz os valores do reino a uma sociedade absorta em pecado e que leva os homens a entenderem a beleza do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente seja despertado pelo Senhor a voltar às Escrituras e a viver de forma digna do Evangelho, vivendo para a glória de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo, e não deixando com que conceitos e valores de cosmovisões distintas possam sobrepor-se à cosmovisão do reino. Que Deus tenha piedade de cada um de nós. Vamos colocar de pé.
eu falo no livro Reforma Agora, de que não tem jeito, cara. A gente tem que voltar às Escrituras. Não tem jeito. A gente está num momento da história. Dr. Shedd, ele dizia o seguinte, e eu acho que ele foi otimista até demais, que se em 30 anos alguma coisa não mudar na história do Brasil, a gente se transforma numa sociedade pós-cristã. O neopentecostalismo, para mim, ele está num processo de declínio. O que me preocupa não é isso. É aquilo que eu chamo de pós-pentecostalismo, que se relaciona diretamente com a teologia liberal. Que para mim é um problema. Que nega a suficiência das Escrituras, que nega a suficiência de Cristo, que nega a ressurreição corporal de Cristo, que nega a volta de Cristo, que nega milagres de Cristo. O Deus que nós vivemos é um Deus que faz milagres. Eu estava em João Pessoa, e eu vou concluir contando essa história para você. E eu precisava pegar o avião correndo para voltar para o Rio de Janeiro, porque todo domingo à noite eu prego na minha igreja. Muito difícil com que eu não esteja, só quando eu estou fora do Brasil. E aí eu cheguei, fiz o check-in, e aí o avião, na hora dos passageiros embarcarem, a atendente falou, olha, houve um problema nos 3 banheiros da aeronave, vai ter que parar para manutenção. Eu falei, meu Deus, mas 3 banheiros da aeronave, por que houve? E aí vocês vão ter que esperar um pouquinho, e esse um pouquinho virou 1h30 e 2 horas. Ainda assim daria tempo para eu chegar no Rio de Janeiro. Só que nesse ínterim, alguns passageiros que estavam atrasados chegaram. E o voo saiu atrasado, mas saiu. Quando a gente já tinha passado por Sergipe, eu ouço uma gritaria lá na frente dizendo, um médico. E os comissários dizendo, um médico, por favor. A mãe que tinha ido atrasada, chegado atrasado com um bebê quase que recém-nascido, o menino, a criança, teve uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória e não respirava. E eu saí de onde estava e fiz algo de maluco, tirei o comissário daquele lugar, e eu falei para a mãe, se permite com que eu ore? Ela ora, porque eu estou desesperada. E quando nós clamamos o nome de Jesus, aquela criança voltou a respirar. É esse Deus de milagres que tem que ser pregado a essa sociedade. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Que Deus tenha misericórdia de nós.